Meus irmãos, para essa noite é indiscutível o tema. O tema foi divulgado até nas mídias sociais, falado hoje desde a manhãzinha. Meus irmãos, estou vendo aqui de cima do púlpito que a nossa presença não é a mesma da manhã, aliás, é maior, mas fica o convite para o próximo ano. Já é o terceiro ano que estamos em Tupi, o terceiro ano que a gente faz o culto da ressurreição às 6 horas da manhã. Aí tem alguém que fala, pastor, é muito cedo. Não é cedo, você levanta todo dia esse horário. Talvez, né? E se você ainda quiser um pouquinho de sono, depois do café da manhã você volta para casa e dá um cochilinho antes do almoço, se você não estiver responsável por fazê-lo, né? Se você não estiver responsável por fazê-lo, daí para casa ainda dá para dar um cochilinho. Mas muito bem, como anunciado também, o texto dessa noite, lido, até como tema de abertura dos últimos cultos, é o texto do profeta Isaías, capítulo 53. Texto muito conhecido, que nós abrimos os cultos anteriores lendo esse texto, ficando para hoje à noite essa meditação. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, que diz assim, vamos ler, a partir do verso 1. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha numa muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito o meu servo, o justo, com o seu conhecimento. Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, do Cristo morto e ressurreto,
do Cristo humilhado e exaltado, do Cristo Senhor das nossas vidas. Mais uma vez nos debruçamos sobre a Tua Santa Palavra e pedimos a ação do Teu Santo Espírito, nos capacitando a falar, nos capacitando a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pregados na cruz. Esse é o tema da palavra dessa noite. Pregados na cruz. A cena de Jesus na cruz, clássica até no cinema, mostra Jesus ao centro, mais duas cruzes, à direita, à esquerda. E aí você fica perguntando, tem mais? Quantos pregados na cruz? A crucificação era um modo que o Império Romano tinha de dar pena capital para os piores dos piores criminosos, porém que nunca fosse romano. Nenhum romano foi morto na cruz. Defendeu o time deles, né? Matem os outros, os nossos, a gente dá outro jeito. Então, Jesus sendo um judeu, um galileu, esse pode. Os outros dois, não se fala a origem dos criminosos, mas com certeza também não eram romanos. Pregados na cruz, somente os três, de maneira nenhuma. Esse texto bíblico, capítulo 53 de Isaías, do profeta que fala dos capítulos chamados como o sofrimento vicário do servo do Senhor. O servo sofredor. Qual é o texto do servo sofredor? Isaías 53. E esse texto, ao olhar para ele, veio para mim uma frase que se repetiu. Levou sobre si as nossas dores, foi ferido em nosso lugar, oferta pelo nosso pecado, morreu pelas nossas iniquidades, levou sobre si os nossos pecados. Essa frase vem, tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, pelas nossas transgressões, cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Várias vezes esse entendimento vem nesse texto. E ao ler e ver repetidas vezes esta frase, eu pensei, e estudando, que além de mostrar o Cristo como servo sofredor, identificação, porque quem é o servo sofredor? Quem há de sofrer e morrer pelos nossos pecados? Jesus Cristo. E o Novo Testamento vem para confirmar. Mas nesse texto, qual é o tema? Por que o servo sofredor há de sofrer? Ele há de sofrer por nós. Por isso se repete. Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, pelas nossas transgressões foi moído, por nossas iniquidades. Sobre ele cai a iniquidade de todos nós. Por causa das nossas transgressões, o meu povo, foi ele ferido, ele, Jesus, como oferta pelo pecado nosso. No verso 11, porque as iniquidades deles levará sobre si. E terminou no 12, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Repetidas vezes, levou sobre si. De quem que ele levou? No verso 12 diz, de muitos. Pregados na cruz. Cristo morreu pelo meu e o seu pecado. Ou seja, quem devia estar lá era eu e você.
quem devia estar pregado na cruz. Mas por que eu deveria estar pregado na cruz? Vamos desenvolver isso. Antes eu quero trazer aos irmãos que Cristo morreu em nosso lugar. E esse lugar não sendo dele, ele sofreu e se humilhou para estar lá. Porque para nós não era humilhação, para nós era um dever, nós deveríamos estar lá. Era um merecimento, era o nosso lugar. Então fazer algo que não lhe cabe é um sacrifício maior. E também uma humilhação, porque ele, sendo Cristo, Filho de Deus, deixou o trono, deixou os céus, para vir morrer no seu lugar. Algum outro Deus espalhado, Deus com letra minúscula, espalhado sobre a terra, fez algo parecido? Não. Diz o texto do Catecismo Maior, a pergunta 49 fala assim: como Cristo se humilhou na sua morte? Diz o texto: Cristo se humilhou na sua morte, porque, tendo sido traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus seguidores, tendo também lutado contra os terrores da morte e os poderes das trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa e maldita morte de cruz. Quantas palavras nesse texto: traído, abandonado, rejeitado, escarnecido, condenado, atormentado, lutou contra os terrores, suportou o peso da ira de Deus. Quantas coisas Cristo suportou por mim e por você. E aí, irmãos, eu quero falar agora, e depois na conclusão nós vamos fechar também com algo que falamos pela manhã. Cristo fez tudo isso por nós. Deixou os céus, trono, presença do Pai, os anjos o adorando, e veio se colocar aqui no ventre de uma mulher, nascer no meio de um fedorento lugar, no meio dos animais. Começou bem não, irmão. Nasceu no hospital, chique, bonitinho, com bercinho, com lenço e com luz ali, né? Com enfermeira. Não teve enfermeira para ele não. Ele se colocou sujeitando-se a tudo isso, traído, abandonado, escarnecido, rejeitado, cuspido, atormentado, passou dores, tentado por Satanás, não está nesse texto, mas e depois foi ao ponto final de se sujeitar à morte. Pai, não dá não, vamos trocar por um plano B. O Senhor fala para ele no jeito de dizer: não, meu filho, que nós cumprimos, se lembra? Aí Jesus fala: vamos cumprir então, Pai. O Senhor não vai mudar de plano? Não, meu filho, não vou não. Então eu, por amor e obediência ao Senhor, eu cumpro o que nós combinamos. Então eu vou ter que cumprir. Ele fez tudo isso por nós, e eu fico pensando cá com meus botões, e eu com isso? Não daquela forma grosseira que a gente fala para o outro, e eu com isso? Mas falei, e o que eu faço diante disso? Deus fez tudo isso por mim, por você, e eu, diante dessa notícia? Meus irmãos, nós não podemos ser o mesmo diante de uma notícia dessa. Jesus morrer no nosso lugar não pode ficar mais um sermão na tua vida, mais um culto na tua vida.
Às vezes a gente fica devendo favor para os outros. E a gente, por causa de um amigo, de um parente, infelizmente por causa de alguns políticos, porque te deu cesta básica, porque te ajudou ali, deu um emprego ali, você oferece a vida inteira. Agora, ó, nunca mais esqueça aquilo que você fez por mim, viu? Ó, vou votar no você por causa disso, por causa daquilo outro, por causa do teu pai, do teu parente, por causa do teu filho, por causa da tua esposa, ó, por causa daquilo que você fez por mim, eu vou votar no você e nunca mais vou te abandonar. Ó, você é um cara 10. Conta comigo porque se precisar. Porque quando eu precisei, você me ajudou. Agora, quando tu precisar, conta comigo. Ó, estou contigo. A gente fala isso para os amigos. A gente fala isso para os parentes. A gente fala isso para alguns políticos que talvez mereçam, não sei se merecem. A gente escuta isso no dia a dia. Ó, estou contigo. O que você fez por mim, nunca mais vou esquecer. Aquele emprego que você deu para o meu filho, qual pai com a mãe não vai esquecer de um negócio desse? Ó, aquilo que você fez por mim. Jesus morre no teu lugar. Você merecia a cruz. Sabe? Cruz bela aqui que nosso irmão Zé fez para presentear a igreja. Aqui era o teu lugar. Rapaz, você tinha que ter cravado teus pés aqui. Ser humilhado com aquela coroa de espinhos, não uma coroa de pedras preciosas. Chicoteado e pensa na chicote ardido. E não era com ponta de couro, que dá aquela estralada que já é ruim, mas era com pontas de ferros, garras, que quando batia, na hora que se puxava o chicote vinha rasgando carne. Não era daquele que beliscava, não. Era com pontas de ferro que batia e na hora que puxa o chicote vem arranhando, rasgando. Você é arranhado por um gatinho, por um cachorro. Ai, meu Deus. Não. Alguém ocupa o seu lugar. Alguém que você via que você ia morrer atropelado e a pessoa se joga na frente e ocupa o seu lugar e você não morre, e a pessoa é atropelada e morre no seu lugar. Você era grata a essa pessoa? Por quanto tempo? Oh, obrigado, hein? Valeu, ó, tchau. Ia embora? Quanto tempo você agradeceu a uma pessoa que pulou na frente de um carro e foi atropelada e morta no seu lugar? Mesmo ela morrendo, você teria um coração grato a essa pessoa durante quanto tempo? E a gente parece que Cristo fez algo assim tão pequeno que a gente se esquece. O meu pastorado não foi planejado. Deus me chamou para o ministério sem eu querer. Eu não estou aqui porque eu quis, eu planejei. Estou aqui porque Ele mandou. Depois eu peguei gosto na coisa. Não se assuste, não se assuste. Depois a gente pega gosto. Mas Deus me chamou, não é um chamado. Não foi Ele que me chamou, não foi eu que quis. Mas depois Ele põe o amor no coração, isso é indiscutível. Mas, meus irmãos, Ele nos chamou e nos quer para seus filhos. Ele morreu na cruz, deu a sua vida sem pedir licença, sem perguntar para você. Ele entrou na frente do carro e foi atropelado no seu lugar. E o que você fez para isso? Nada. Somos escolhidos por Deus, salvos por Ele, pelo pacto da graça. Ele escolheu te salvar. Ele viu o dia que você ia morrer e pulou na frente do carro. O pacto da graça é o pacto do amor em Cristo Jesus.
Pacto este antes da fundação do mundo, antes do primeiro pecado de Adão. Cristo nos ama tanto. Temos o Cristo que dá vida e um Cristo que nos ama. Também por amar nos deu a vida antes da fundação do mundo. O sacrifício dele por você já estava planejado antes da fundação do mundo. Como assim? Por que Cristo morreu na cruz por mim e por você? Lá no texto do Gênesis, capítulo 4, verso 4 e 5, é o texto que Caim e Abel, os irmãos gêmeos, os filhos gêmeos, os irmãos, filhos de Eva e Adão, vão oferecer fruto do trabalho ao Senhor. E por que Deus acolheu a oferta de Abel e rejeitou de Caim? Porque Abel tinha um cordeiro derramando sangue no altar. Deus escolheu o sacrifício do altar de Abel, pois este era com sangue. Hebreus 9, 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão. É preciso que alguém morra para que outro tenha vida. Porque o meu salário e o teu salário por ter pecado era a morte. Nós devemos morrer, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. E para eu, que pequei e mereci a morte, preciso de Jesus vir morrer em meu lugar. E para que a morte dele tenha, para que a ação dele tenha validade de perdoar a minha vida, precisa verter sangue. Desde Caim e Abel, Deus vem na Bíblia ensinando para nós, precisa haver remissão de pecado através do sangue. Todos nós pecamos. Romanos 3, 10 a 23. Não há um justo sequer, não há um só justo. Por causa do meu pecado, do seu pecado, nós merecemos a cruz de Cristo. Quero aqui desenvolver o verso 4, 5 e 6 do texto. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Tomou sobre si as nossas enfermidades. A obra de Cristo passa pela cruz e ressurreição. Assim a enfermidade humana, fruto do pecado, lá de Adão, e o nosso pecado contínuo dos nossos dias, continuará até que Cristo volte. E nós vamos passar pela morte primeira e pela ressurreição. As nossas enfermidades, você pode olhar para esse texto e falar: Jesus veio, morreu por mim, mas eu estou doente, pastor. Estou com dor nas costas, né, Marcelo? Estou ruim, estou com o fígado atrapalhado, estou com o rim ruim, estou com labirintite, estou com diabetes, estou com problema, estou com isso, aquilo, outro. Mas Jesus morreu pelas minhas enfermidades, como é que fica isso? Olha lá, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Até parece que a tua dor de cabeça passou. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sim. No texto de abertura eu li que as coisas velhas já se passaram. E nos céus o Senhor falou: não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais aflição. Meus irmãos, Cristo morreu para nos dar vida, mas a vida plena, completa, onde não haverá morte, somente nos céus. A promessa dele ainda não se cumpriu. Porque se ele fala que a morte já não mais existe, nós vamos morrer. Nós caminhamos para a nossa morte. Então ele mentiu, porque nós vamos morrer, mas diz que não há morte. Essa promessa não é para agora. A promessa de não haverá mais morte, não haverá mais dor, está por vir nos céus.
Mas, se você quiser continuar com dor, experimentando a morte contínua, posso até dizer a morte com vida, a morte que não morre, a morte como sofrimento extremo de uma pessoa, como diz o texto que nós lemos em Apocalipse 21, haverá inferno. E nos céus é vida eterna, vida contínua com Deus. Lá a enfermidade não vai acabar. Lá a dor não vai acabar. No inferno, o ranger de dentes permanecerá. Temos enfermidade hoje, sim, mas a plena e perfeita vida será com Cristo, como assim Ele ressuscitou. O próprio Cristo aqui na terra sofreu dores. No Calvário, morreu. Tem gente aqui na terra que não acha que não pode ter dor. Não rejeita essa dor em nome de Jesus. Irmão, Deus pode curar, eu creio em milagre em nome de Jesus, não sou trouxa e nem tonto. Mas as dores vão voltar. As complicações, os problemas vão voltar, porque nós estamos nesse mundo de dores, de sofrimentos. Mas tem uma promessa de cura eterna para a sua vida. Os céus, o seu povo glorificado, corpo sem sofrimento. Aquele corpo transformado como Jesus encontrou os discípulos. Coisa linda. Amém? 1 Pedro 2,21, só para você conferir esse assunto. 1 Pedro. Você já estava em Apocalipse, guardou, né? Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Nós aqui vamos seguir os passos de Jesus, que sofreu. Cristo também sofreu, e sofreu muito. Verso 5 do nosso texto. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Aí de novo. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A condenação que era para nós caiu sobre Cristo. Moído pelas nossas iniquidades. Para que nós tenhamos paz hoje. Lhe custou o castigo de morte. Se temos paz com Cristo, paz com Deus, é porque essa paz custou caro. Tem gente que fala, por que guerra? Muitas vezes para ter paz tem que ter guerra. Sem a guerra depois não gera paz. Tem que ter umas bombinhas para depois gerar paz, porque está tendo confusão demais. Está tendo muita bagunça. Bombinha, e depois da bombinha vem a paz. Cristo fez isso. Ele jogou bomba sobre si. Ele deu a sua vida por mim e por você, para que você vivesse assim, ó, do jeito que você está. Por quê, pastor? Se não fosse por Cristo, nós estaríamos muito pior. Nós estaríamos no meio de um sofrimento. Eu quero dizer para você que o mundo só não é pior, apesar de todas as loucuras que nós temos visto e passado, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? Amém. Deus está aqui. Tira Deus deste lugar. O que sobra? Veja uma casa onde Deus habita, onde o povo reconhece que Jesus morreu por ele, e agora eu preciso honrar e agradecer a Jesus e viver por Jesus. Uma casa onde ninguém está nem aí para nada. Veja.
Não é comum você falar onde uma casa está toda perturbada, você olha, esse povo precisa de Deus. Quantas vezes já ouviu isso? Poxa, pastor, camarada lá não tem Deus no coração, não. Onde Deus não está, está uma bagunça. Aí precisa ver Cristo para trazer a paz. Essa paz custou caro. A paz Ele sofreu pelos pecados dos seus filhos eleitos. Verso 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Estava todo mundo na bagunça. Ou você, antes de conhecer Jesus, estava mais santo do que hoje, mesmo não sendo o pleno santo perfeito, maravilhoso, mas ainda eu confesso para os irmãos que estou melhor do que antes. Vocês não estão melhor hoje do que antes? Você não tem caminhado um pouquinho melhor do que já foi ontem? Pelo menos assim eu espero que seja. Se você tem caminhado na palavra do Senhor, eu espero que o teu dia de amanhã seja melhor em Deus do que foi hoje e ontem. Estávamos desgarrados, e Deus veio buscar essas ovelhas perdidas. Como ovelhas, cada uma se desviava pelo caminho. Meus irmãos, Deus morreu por nós, desgarrados. Que coisa interessante. Deus como que lançando os pecados de seu povo sobre Cristo, transformando-o num sacrifício no lugar do povo, dos seus filhos e filhas eleitos. Deus tinha objetivo: o meu sangue sobre cada um de nós. Ele sabia por quem ele estava morrendo: pelas suas ovelhas, pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos. Estava desviado, estava umas ovelhinhas meio esparramadas em pasto alheio, mas Jesus, eu vou buscá-la, eu morri por elas. Deus Pai jogou sobre Cristo a iniquidade dessas ovelhas, queridas e amadas. Deus morreu por mim e por você. E quero já encerrar. Tendo Cristo morrido em meu lugar, eu disse que ia encerrar da mesma maneira como encerrei o culto nessa manhã. O que tenho feito eu com o sacrifício de Cristo? O que tenho feito eu com o que Cristo fez por mim? Ele deu a vida dele por mim. E o que eu tenho feito com isso? Como você tem agradecido a Deus por isso? Você tem falado para o outro só assim: Feliz Páscoa, oh, Deus te abençoe, bom. É isso que você faz na Páscoa? Oh, Feliz Páscoa. O que é Feliz Páscoa? Diz a Débora que não sabe. O que é Feliz Páscoa? Comer demais no almoço? Todo mundo reunido? Eu pergunto, o que é Feliz Natal? Uma feliz festa, todo mundo comendo, uma alegria. Pá! Nós temos que rever essa frase. Feliz Páscoa é parar e reconhecer. Poderíamos falar: Feliz Cruz para você, meu irmão. Hã? Boa cruz para você, meu irmão. Muitos pregos, porque nós deveríamos estar pregados. Esta é a Páscoa que devemos celebrar. Falar diante de Jesus: Senhor, esse pano vermelho simbolizando o sangue de Cristo vertido na cruz era para ser o meu, o seu, sangue de todos nós. E aí vem um homem desse, homem na perspectiva de Jesus homem, um Deus homem, morre por mim e por você. Estamos pelo menos agradecendo a Ele?
temos buscado um pouco mais de santidade para continuar pecando, não pecar mais? Se você pensar que o Senhor morreu na cruz por cada um dos nossos pecados, eu fico viajando aqui na minha cabeça, fazendo uma cena louca. Cristo morreu por cada pecado meu, então lá na cruz, cada pecado meu foi uma fisgada no corpo de Cristo, foi um chicote a mais que eu causei na vida dele, que eu gerei de dor para ele. Aí cada vez que você peca hoje, você fica pensando assim, eu fico pensando, puxa vida, mais uma vez Jesus gritou ai na cruz por minha culpa. Toda vez que você dói, você não grita um ai? Então cada vez que você peca, Jesus grita um ai na cruz. Boa Páscoa para você. Bons ais de dor. Nós temos que gerar esse sentimento de dor em nós, porque foi isso que nós causamos nele. E Páscoa é isso. É saber o que nós causamos. A culpa foi minha e tua. Ele morreu sendo justo. O pecador era eu e você. E cada vez que a gente peca, é um ai que Jesus grita. Ai, doeu, Mazinho. Por que você fez isso comigo? Ai, mais uma gota que eu derramei, Mazinho. Oh, Jesus, perdoa. Eu faço essa cena, essa fruto de imaginação, de loucura, assim, da leitura bíblica, e gera essa comoção no meu coração. A Bíblia viva na minha mente. Porque eu não posso ler esse texto e ficar achando que é uma ceninha de filme. Ele morreu por minha culpa. Ele sofreu em meu lugar. Eu não posso continuar cravando mais cravos na mão dele. E nem nos pés. Vocês entenderam essa alusão, essa comparação que eu fiz? Amém? Eu sei que foi um cravo na mão, outro na outra, outro no pé, 3. Mas na minha cabeça eu estou cravando um monte de cravo de Jesus cada vez que eu estou pecando. Eu não posso continuar a fazer ele sofrer. Ah, pastor, mas ele já morreu, não está morrendo. Ele, lá no céu, aqui, Jesus não está sofrendo hoje. Você acha que não? Você acha que cada vez que tu peca, que eu peco, Jesus não grita um ai? Não entristeçais, Espírito Santo. Como você conseguiria isso? Amando? Louvando Ele? Como que você entristece o Espírito Santo de Deus? Então o que nós devemos fazer? Agradecer, continuar uma vida de santidade, buscar pecar o menos possível. E já que eu vou votar no candidato que fez algo por mim, eu quero votar e dar minha vida por Jesus. Eu vou viver para Ele. Eu vou falar dele, bem desse homem para todo mundo. Então, alguém que faz um bem tão grande para mim, eu tenho que falar bem dele. Então eu tenho que continuar pregando a Jesus, pregando o Evangelho de Jesus para os outros, falando assim, rapaz, teve um homem, Deus, filho de Deus, que morreu no meu lugar, e eu preciso dar essa notícia para você. Rapaz, entrega a tua vida para ele também, porque ele quer salvar você, e eu não posso, eu tenho que contar o que esse homem fez por mim. Jesus morreu por mim. Eu estou levando essa notícia para você hoje, quero que você leve para outros, e eu não posso ficar indiferente. Esse homem deu a vida no meu lugar, ele entrou na frente do carro no meu lugar, e eu quase morri, mas foi ele. Eu tenho que agradecer minha vida inteira por esse homem que morreu no meu lugar. E eu não posso ficar quieto. Eu tenho que dar essa notícia para as pessoas, tenho que ser grato a ele. Eu tenho que levar essa notícia para mais pessoas, porque ele continua entrando na frente de muitos carros e morrendo na vida, no lugar de você, do seu parente. Ele morre no lugar de todo mundo. Então eu tenho que continuar vivendo para ele. E na próxima eleição eu quero votar nele, para prefeito, para presidente, para vereador, porque ele merece todos os meus créditos, todas as minhas honras. Eu tenho que lembrar dele sempre.
Eu tenho que dobrar meu joelho na cama hoje à noite e falar: Jesus, obrigado porque o Senhor morreu na cruz por mim, senão eu estava ralado. Eu não posso esquecer do Senhor nem um dia. Não posso. E eu quero fazer, como eu disse, lendo o mesmo texto pela manhã, Gálatas 2, 20. Você pode abrir sua Bíblia. E o que eu vou fazer com a notícia da Páscoa, da cruz e da ressurreição de Jesus, dando a vida por mim? Eu quero fazer o que Paulo me ensinou. O que Paulo viveu. Você não precisa ser um pastor. Tem muita gente que pensa errado: pastor, mas para eu dar minha vida para Jesus, para eu continuar pregando o evangelho, eu também tenho que ser pastor. Não pensa tão pequeno assim. Porque se numa igreja todo mundo for pastor, quem vai pregar e quem vai ficar ouvindo? Alguém tem que ouvir, alguém tem que ser veterinário, alguém tem que ser empregado, alguém tem que ser patrão, alguém tem que trabalhar no fórum, alguém tem que trabalhar no presídio. Não dá para todo mundo trabalhar na igreja. A vida continua, a sociedade continua. Alguém tem que ser médico, alguém tem que ser professor, e assim vamos. Alguém tem que comer ou tem que fazer comida. A vida continua. E alguns Deus chama para o pastorado. Nem todo mundo vai ser pastor. Mas o que Paulo pensou? Paulo falou assim, Gálatas 2:20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que ressuscitou vive em mim. E aí o que eu faço com Cristo que vive em mim? Esse viver que agora tenho na minha carne, aqui estou vivendo Cristo, vivo pela fé no Filho de Deus, porque é um ato de fé, que me amou e a si mesmo o quê? Olha a frase aí de novo, de Isaías: se entregou por mim. Porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou para mim. Meu irmão, você só tem que fazer uma coisa diante da mensagem da cruz: viver por Jesus. Você não pode ficar vivendo mais para o mundo. Ah, pastor, mas eu posso viver, fazer o meu trabalho. Faça o seu trabalho, pensando no amor, pelo amor em Cristo, na sua família, seu esposo, sua esposa, pensando no amor de Cristo, pensando no próximo, pensando que o seu empregado não pode ser explorado, pensando que o seu cliente não pode ser enganado, pensando que o seu patrão não pode ser enganado. É assim que a gente vive na vida profissional, honrando a Cristo, vivendo por Cristo. Que o seu amigo de escola, seu amigo de trabalho é um irmão em Cristo. Você tem que amá-lo e falar de Jesus para ele. Viver para Cristo é viver pensando em Cristo todo dia. Respirar Jesus e falar: Senhor, obrigado. É agradecer a Ele não quando amanhece, agradecer a Ele quando vai dormir, agradecer a Ele no alimento. É vir à igreja, sim, faz parte desse pacote todo de viver por Cristo. É exercer o ministério. Ah, não vai ser o pastorado? Ou seja, em nome de Jesus, amém. Mas se não for, qual outro serviço que eu vou fazer por ele? Ah, vou ser diácono, amém. Ah, vou ser ministro de louvor, amém. Eu vou ajudar a reformar a igreja, amém. Eu quero ser evangelista, bater na porta. Eu quero ser um visitador. Eu quero ser um voluntário, um professor, estudar a Bíblia, ensinar, amém. Tem tanta coisa para fazer no reino de Deus. De um modo mais macro ou micro, não importa. Deus quer você. Não importa o tipo de trabalho. Se você faz um trabalho que aparentemente é grande ou pequeno, para Deus tudo é do mesmo tamanho. Assim como o pecado para Deus não tem tamanho, o ofertar para Deus também não tem tamanho. Se você se entregou, amém. Deus vai te usar do jeito que Ele quiser.
Tem gente que trabalha na obra de Cristo e nem aparece, nunca pegou um microfone, nunca orou em voz alta na igreja, mas orou sempre em silêncio no oculto. Nunca fez propaganda das ofertas que colocou. Entendeu? É obra de Cristo. Dá a sua vida para Jesus. Entrega para Ele. Ele deu a dele por você. Ele deu a dele por você. E deu em extremidade, morte. Ele está pedindo para você dar em vida mesmo. Não precisa morrer por Ele, não. Se for preciso, morra. Você não vai negar Ele no fim, né? Tinha um pastor amigo meu que falou assim: eu tenho vontade de dar minha vida para Jesus e ser martirizado. Eu queria morrer por Jesus, literalmente. Não, já morreu, mas não foi nessa circunstância, né? Mas tem tanta gente dando a vida aí pelo islamismo, você já reparou? Tem tanta gente dando a vida querendo ser um homem-bomba, com alegria, mol por lá, e por Jesus, para lá, né? É isso que a gente vê. Meus irmãos, nós temos que viver como Paulo viveu. Paulo foi até o extremo. Tudo indica que ele morreu ainda preso na cidade de Roma. Ou alguns dizem que talvez tenha ido para a Espanha e lá morrido lá. Paulo desejava ir para a Espanha, mas tudo indica que tenha encerrado a sua vida na prisão. Espero que isso não aconteça conosco, nem contigo, nem comigo, mas que a gente possa fazer um culto vivo, santo e agradável a Deus. Que a nossa vida seja um culto vivo, santo, vivo com a tua vida, santo na santidade. Parar de ficar dando ai em Jesus. Agradável, que alegre o coração de Deus. Não envergonha não. Parece que hoje em dia a moda é envergonhar o Evangelho. Agradável ao Senhor. Oremos.